Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, episódio... muita coisa aí pra acontecer, hein? Tem coisas interessantes acontecendo. Tem algumas coisas que eu não vou puxar na review de hoje, mas passa aqui amanhã que eu quero conversar com vocês. Bom, de qualquer forma, bora lá para mais uma review da semana. Bastante coisa interessante e quero saber a sua opinião a respeito desse EP, beleza? Deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, Liko está prestes a investigar o que está acontecendo na Floresta Arboliva, mas ela diz que tem algo que está intrigando ela desde a última vez que ela saiu do dirigível. Ela viu uma fantasia do Gurumin e percebeu que a Dot vem escutando muitas músicas dos vídeos do Gurumin. Então ela decide perguntar para Dot, bate na porta dela e pergunta: "Você é uma grande fã do Gurumin, né?" E a Dot parece que estava prestes a dizer algo, mas fica chocada com a pergunta da Liko. Parece que a Dot queria se revelar para Liko, mas enfim, deixou a Dot só mais confusa com essa situação. Enquanto isso, Molly está no telefone e está conversando com a mãe dela. Ela acaba afirmando para Oreo, que acaba entrando por ali, que está preocupada com a Molly o tempo todo, e a Molly meio que já está acostumada com essa preocupação obsessiva por parte da mãe dela. E aí a Oreo acaba confortando ela de alguma forma. Molly se mostra, então, preocupada com a floresta que eles vão visitar. Ela acredita que talvez deva acompanhar Liko e Roy por conta que ela vê que há uma grande devastação nessa floresta. Chegando na floresta, Liko e Roy estão impressionados. Não parece nada com a floresta que o Bracious havia descrito para eles. Está tudo devastado. Nemona, que está com eles por ali, afirma que a floresta sofreu uma queimada recentemente por conta de um grande raio. E, bom, estava seco, né? Uma época de seca aí que eles estão enfrentando, então é natural que o raio tenha devastado essa parte da floresta. Mas o outro lado parece estar ok. Eles pretendem ir até a parte da floresta que não está devastada. Nemona, então, ela acaba afirmando pro Roy que assim que eles se encontrarem novamente, ela pretende desafiar ele para uma batalha. E o Roy fica bem animado. No caminho da parte destruída que eles precisam atravessar, eles acabam se chocando com a destruição e o fato de não ter nenhum Pokémon por ali. Mas a Molly é otimista, ela acredita que eles vão voltar, uma vez que chova e a floresta seja restaurada. Roy então sai correndo para a floresta, mas Liko se preocupa. E aí o Roy diz que eles não vão se perder, porque tem uma árvore bem gigante ali na frente. Caso aconteça deles se perderem, ele diz para todo mundo se encontrar na árvore gigante. Molly então conforta Liko pelo fato de todos terem um rotomfone, então ela não precisa se preocupar, todos têm como se comunicar. Mas Liko diz que ficou preocupada mesmo assim, deixando Molly novamente desconfortável, provavelmente puxando uma lembrança da situação mais cedo, onde ela estava conversando com a mãe dela, que estava super preocupada com ela. Enquanto isso, tá rolando um diálogo sobre parentescos lá no dirigível dos Trovonautas, com o Frid, o Murdock e a Oreo. Frid está esperando uma ligação de um professor, enquanto Murdock diz que queria saber o que as crianças queriam comer, mas ele teme de acabar ficando um pouco chato. Afinal de contas, a Dot quase bloqueou ele por conta também dessa situação obsessiva de ficar perguntando tudo pra ela. Enfim, a Oreo e o Frid acabam dizendo, né, que crianças tendem a achar chato adultos que ficam preocupados com elas, como os pais. Mas Frid diz que é normal, quando as crianças não se comunicam, os pais acabam se preocupando. E ele diz que entende muito bem isso. Então Oreo afirma que só faltou a Molly nessa conversa, né? Enquanto isso, Ludlow tá fazendo uma observação sobre ver as coisas de outras perspectivas. E ele se pergunta se as crianças do dirigível conseguem ver as coisas de diferentes perspectivas. Voltando à floresta, Molly e Liko estão descansando em um tronco de árvore. E Sprigatito está se divertindo. E aí, inicia-se um diálogo bem interessante. Liko afirma que não sabia que tinha tantos Pokémon no fundo da floresta, deixando a Molly em dúvida. Se você não é de Paldea, então você deveria saber que tem muitos Pokémon por aqui. E aí a Liko afirma que ela não costumava ir tão longe. E faz a Molly acabar chamando ela de Patricinha, Princesinha, enfim.
E ela acaba, né? Não, eu não sou isso não. É porque eu não tinha um Pokémon comigo, como Sprigatito. E meus pais, eles viviam ocupados, então não tinha como eu ir muito longe. Mas a Molly pergunta o que os pais dela costumam fazer. E a Liko diz que o pai dela é um artista, ilustrador de livros de Pokémon, enquanto sua mãe é uma professora. Molly pergunta com quem, então, a Liko se parece, com a mãe ou com o pai? E a Liko diz que com nenhum dos dois. Seria mais fácil se ela se parecesse com algum deles, ela afirma. Pois eles sabem o que querem da vida, enquanto ela, bom... E aí a Molly, então, diz que parece muito com ela quando ela era criança, porque ela também não sabia o que queria fazer. E ela acha que a Liko é muito nova para pensar no futuro, e isso pode ser um pouco frustrante. E aí a Molly aproveita esse gancho para falar um pouquinho da infância dela, né? E ela diz que ela vem de uma família de médicos. Então ela acabou seguindo os passos da família dela, mas acabou desistindo. Ela não explica o porquê que ela desistiu, mas ela diz que vai dizer para Liko depois. Então Liko reflete que talvez seja por isso que a Molly não costuma entrar em Pokémon Center, porque ela não gosta de ir no local que ela lembra que desistiu. Ela acaba tendo um flashback lá do começo, quando elas se conheceram. E aí a Molly acaba elogiando a Liko, né, que decidiu ir para uma viagem depois de conversar com o pai, e diz que, enfim, ela é incrível por isso. E a Liko acaba ficando sem graça. Sprigatito então chama a Liko porque ela encontrou diversas Autumn Berries por ali. E a Molly diz que é uma fruta muito importante para curar Pokémon. Então elas decidem coletar algumas das berries. E a Liko acaba dizendo pra Molly que já volta, né? Mas a Liko acaba se perdendo. E o Rotom Phone dela acaba perdendo o sinal. E ela fica um pouco preocupada do que fazer, mas lembra que o Roy disse que todo mundo tem que se encontrar na grande árvore. E é pra lá que ela vai. E o Roy já está na árvore. Ele decide escalar a árvore, porque ele acha a árvore tão legal, então seria legal ele subir lá em cima e ver tudo lá de cima. Só que quando ele começa a subir, ele percebe que tem uma Pokébola ancestral presa na árvore. Tipo, meu Deus, o que é isso? E aí, ele só fica mais instigado de subir e escalar a árvore, né? Porém, a árvore começa a se mexer e tremer, e a floresta toda fica se mexendo, e a Liko percebe que a árvore tá ali chacoalhando, e é melhor ela ir até lá de uma vez por todas e checar o que está acontecendo. E bom, ela decide ir. Molly então parece estar cansada de esperar e também decide ir até a árvore para encontrar com os outros. No caminho que a Liko está ali indo para a árvore, ela precisa passar novamente pela parte queimada da floresta. E ela acaba encontrando um Wooper de Paldea ferido. Ele parece estar bem machucado. Ela acaba checando ele na Pokédex, vê algumas descrições dele, inclusive sobre a camada de veneno que ele cria, né, na pele dele, e a Liko decide jogar um pouquinho de água. E acaba passando a mão nele e ela sente a mão formigando, justamente por conta dessa camada de veneno que protege o corpo dele. Então ela percebe que é melhor usar uma Autumn Berry. E aí ela é surpreendida por diversos Pokémon que acabam protegendo o Wooper e entendendo que talvez a Liko possa ser alguém perigosa, né? E eles pegam o Wooper e levam para bem longe. Na verdade, eles levam o Wooper pra árvore gigantesca, né? Lá, a Liko segue eles e acaba tentando convencer eles que ela é uma boa pessoa, mas eles não deixam ela chegar perto do Wooper. Então a Molly acaba aparecendo e a Chansey pega o Wooper para curar ele. Um Cacnea até tenta peitar a Molly, mas a Molly grita com ele e diz: eu tô aqui pra ajudar o Wooper, fique quieto. E aí o Cacnea não sabe nem o que fazer, né? Tipo, tá, né? Se você tá falando, então tá falado. Então ela coloca uma luva e passa a fazer curativos no Wooper. E ela diz que provavelmente ele está ferido por conta do incêndio. Então ela explica pra Liko o porquê que ela saiu do Pokémon Center. Porque nem todos os Pokémon podem ir até o centro Pokémon, como os Pokémon selvagens. Então, Pokémon selvagens que estão feridos na natureza não teriam como chegar até o Pokémon Center. Essa é a função da Molly, salvar os que não podem chegar até lá. E aí a Liko fica impressionada, né? E os Pokémon que estão por ali ainda estão desconfortáveis com a presença da Liko e da Molly. E aí eles começam a gritar com a árvore. A árvore começa a se mexer e a gente percebe que, bom, não é bem uma árvore. É, só que também é um Pokémon. É o Arboliva.
E aí o Roy está bem ali no meio, lá em cima do Arboliva, a Liko acaba percebendo ele por ali, e o Roy acaba falando que tem uma Pokébola ancestral no topo do Arboliva. E aí eles acabam até fazendo analogia. Será que é isso que o Brassius estava querendo nos dizer a respeito desse Pokémon? E então o Arboliva passa a atacar Liko e Roy. Eles não sabem muito bem o que fazer, eles tentam alertar a Molly para sair dali, mas a Molly diz que não vai sair porque ela pretende terminar o tratamento que ela está fazendo ali no Wooper. E então eles decidem batalhar contra o Arboliva. O Roy diz que tem vantagem com o Fuecoco por conta de ser um Pokémon de fogo, mas a Liko diz que não, porque ele pode causar um novo incêndio na floresta. Então eles precisam lidar com o Arboliva de uma forma diferente. E aí eles acabam tentando causar alguns danos e o Roy acaba lembrando da dica que o Brassius deu para ele sobre observar seu próprio Pokémon em uma batalha. E aí ele lembra que o Fuecoco aprendeu um movimento novo, né, que é o Stomping Tantrum. E aí ele acaba usando esse movimento do Arboliva, o Arboliva fica meio que cambaleando por ali e o Sprigatito consegue usar um ataque no Pokémon e o Arboliva passa a cair. Antes de esmagar o Fuecoco, o Sprigatito consegue salvar o Fuecoco e impedir dele ser esmagado. Arboliva está furioso, mas o Wooper, que estava sendo tratado pela Molly, acaba saindo ali e meio que está gritando com o Arboliva, dando a entender que, tipo, essas pessoas são boas, estão cuidando de mim, por favor, pare. E aí a Molly então diz que tanto a Arboliva quanto os outros ali têm a mesma preocupação com o Wooper. E o Arboliva, que parecia estar furioso, passa a se acalmar. Estica os braços para Molly e todos ficam assustados, mas é uma forma de agradecimento. Arboliva, então, abraça Roy e Liko e leva eles até o topo ali da sua cabeça. Lá, Liko e Roy observam como a floresta está devastada. E então, o que será que eles vão fazer a partir dessa informação? O episódio termina assim. Bom, pessoal, assim, tem muita coisa pra gente discutir a respeito desse episódio, mas eu quero fazer uma extensão, provavelmente amanhã, sobre uma coisinha desse EP. Na verdade, o ideal seria deixar a gente concluir esses 12 episódios com o próximo episódio, porque o próximo episódio me parece a conclusão, pelo menos, da situação na Floresta Arboliva. Mas, dado o nome do episódio, também me parece um fim de ciclo, né? Que provavelmente Liko e Roy devem firmar mais o propósito deles dentro do anime. Eu já venho conversando com vocês durante as últimas semanas sobre isso, inclusive sobre uma possível pausa do anime Pokémon. Ainda não sabemos se vai rolar, mas é possível que dia 30 e dia 7 não tenhamos episódios. Se tivermos, ótimo, mas eu acredito ainda assim que depois do episódio 12, talvez a gente inicie um novo ciclo em Pokémon Horizontes, então tô cruzando os dedos. Mas esse episódio me chama muito a atenção por conta que parece estar, né, se desenhando uma situação de vou me focar nisso e eu vou me focar nisso. A Molly, com certeza, tem um papel muito interessante nessa história desse episódio, né? O fato dela ser uma personagem que era uma linhagem de uma família de médicos, não saber quando criança o que queria ser e depois decidiu seguir, né, o que a família fazia, mas ela não queria estar presa dentro de centros Pokémon. Então, a partir disso, ela decidiu sair do centro Pokémon, porque ela viu que tem muitos Pokémon que não conseguem nem chegar ao centro Pokémon. Provavelmente deve ter uma história muito além que eles ainda não contaram, sabe? Eu acho que, assim, o anime poderia ter colocado uma história um pouquinho mais over sobre algum Pokémon que, sei lá, chegou a falecer por conta de falta de cuidados, porque não chegou a tempo no Pokémon Center ou não teve nem como chegar no Pokémon Center. Eu acho que algo muito over aconteceu com a Molly para que ela decidisse tomar a atitude de ok, eu preciso sair daqui. Então,
ela me parece ser uma personagem muito interessante. Eu já vinha conversado com vocês a respeito disso algumas semanas atrás, num ranking que eu fiz de personagens que eu tinha me interessado, e a Molly é uma das que eu mais me interessei. Então, eu vi um potencial muito grande na Molly e pra mim tá se desenhando muito isso na personagem. É uma personagem realmente, assim, incrível, e eu acho que vai dar pra extrair muita coisa bacana ainda da Molly em relação ao seu passado. Porém, o seu passado acaba se chocando com a realidade da Liko, e eu acho que a Molly pode ser, sim, a grande responsável em talvez abrir os olhos da Liko para o que ela quer fazer. Não só a Molly, como toda a situação envolvendo o Hooper e o Arboliva e também a floresta. Então, talvez, a partir dali, a Liko crie algo que ela queira projetar para o futuro dela como uma treinadora Pokémon. É evidente que esse episódio também é muito importante para Molly, então talvez o próximo episódio ainda seja a respeito dela e a gente acabe sendo ludibriado pelo título. Mas eu vou me manter ludibriado pelo título, mas não com a expectativa de que, se não acontecer o que eu tô imaginando, eu vou ficar frustrado. Muito pelo contrário. Mas pode ser sim que o próximo episódio ainda seja algo que talvez amadureça mais a história da Molly. Mas eu realmente acho que o próximo episódio é muito mais sobre o futuro de Liko e Roy na série e o que eles aprendem e tiram de positivo dessa experiência deles na floresta. Algo que eu não posso esquecer, e é importantíssimo a gente frisar isso aqui, é que a Liko revela o que a mãe dela faz, que é ser uma professora. Isso muda um pouquinho as coisas, né? Ou não, porque ela não fala exatamente o que ela faz, né? A gente sabe que tem o professor e a professora Sada, mas eles parecem que desempenham um papel mais científico. Mas será que talvez não é uma estratégia do roteiro para, enfim, brincar com a gente? Ou pode ser uma personagem que ninguém de fato espera e deve aparecer muito em breve no anime Pokémon. Vamos ficar atentos, né? Já o Roy, essa situação da Pokébola ancestral me chamou muito a atenção, porque, bom, se existe uma e agora existe duas, provavelmente existem 3, 4, 5, 6 Pokébolas. Então eu fico imaginando o que não pode acontecer a partir daí com essas Pokébolas ancestrais. Provavelmente tem a ver com os Titãs, provavelmente, tá? Eu não acharia estranho aí alguma coisa relacionada a Titãs muito em breve em Pokémon Horizontes, até mesmo com essa deixa aqui do Arboliva, e eles acabarem aparecendo durante, pelo menos, as viagens em Paldea. Eu cheguei a teorizar na live, né, aquele Dragonite que aparecia lá no farol do Bill, porque desde a época do Gmax, a gente teorizava que talvez o Gmax Dragonite, ou na verdade Dynamax Dragonite, estava ali em Kanto de alguma forma, mas era meio estranho teorizar aquilo. Mas, e se um Titã Dragonite de alguma forma estava perdido lá em Kanto? Da mesma forma que a Pokébola do Roy acabou aparecendo por lá, nada impede de um Dragonite, né, meio over, tá por ali também. Então, assim, seria muito bacana se algumas coisas começassem a se encaixar. Ainda assim, eu gostei de como as coisas estão começando a se direcionar, sabe? Cada episódio parece que, de fato, as coisas estão se direcionando. E saca só, a gente tá indo pro 12º episódio. E, basicamente, sem episódio solto, todo episódio tá conectado um com o outro. Então, pra mim, parece ser um fim de um ciclo. Talvez um outro ciclo vai começar em breve. Agora, com a história deles mais firmada, enfim, tudo mais concreto pra gente continuar acompanhando. Então, cruza os dedos. Gostei bastante da história até então. Gostei até do Hooper, eu achei, mesmo ele machucadinho, foi muito fofo. Ele tentando, né, parar com o caos que estava acontecendo por ali. E a gente percebe também esse up no Roy, que, querendo ou não, acaba sendo interessante ele reconhecer o que ele aprendeu com o Bracious e aplicar na batalha. E outra coisa me chama a atenção. Nemona, que acaba puxando aquele, né, Roy, na próxima vez que a gente se vê, vamos batalhar.
Eu não sei se vocês percebem, mas ela não estava interessada nem um pouquinho em batalhar com a Liko, até porque a Liko nem chegou a batalhar com o Bracious. Mas ela quis batalhar com o Roy. Me parece realmente que eles vão deixar, pelo menos essa parte mais treinador Pokémon, como era o Ash, pro Roy. Enquanto a Liko deve desenvolver o seu papel como treinadora Pokémon, mas ela deve fazer mais o papel de heroína que, sei lá, salva o dia, sabe? Então, seria como pegar o Ash e dividir em dois, talvez. Dar alguns papéis mais heróicos pro Roy, mas deixar ele mais na estrutura de batalha, enquanto a Liko deve desenvolver um papel mesmo de heroína e que, enfim, carregue mais a história nas suas costas, sabe? Então, pelo menos é a forma como eu estou vendo isso. Tudo pode mudar, né? Ainda assim, vamos esperar e ver no que dá. Mas, não sei vocês, eu começo a perceber semelhança nesses personagens com outros personagens que a gente já viu em Pokémon. A gente deve conversar sobre isso amanhã. Mesmo assim, quero saber a opinião de vocês sobre esse EP. Gostei bastante. Achei bem agradável. Inclusive, uma coisa que eu não posso esquecer aqui. Esse lance de parentesco, ele é muito forte nesse episódio. Tanto em relação a Molly, por conta da mãe dela, que é super preocupada e do passado dela, mas também do diálogo do Frid, da Oreo e do Murdock. E o Frid, ele acaba soltando uma assim. Eu entendo bem o que é deixar os meus pais preocupados. Então, o que será que rolava com o Frid no passado dele também, né? Enfim, cada episódio provavelmente vai mostrar um pouquinho do passado de cada personagem. E agora eu me pergunto, né? Em relação ao Frid, o que pode ter acontecido com ele. E como que eu ia sair dessa review sem comentar a Dot. A Dot tá querendo se revelar. Ela tá querendo conversar sobre a sua identidade, mas ela tá com conflito. Quando a Liko chega lá na porta dela e tipo, eu tenho uma coisa pra te falar, a Dot meio que tipo assim, eu também tenho uma coisa pra te falar, só que aí não rola. Então, a gente vê, né, essa iniciativa da Dot muito legal de querer se comunicar e se revelar a sua identidade pra Liko. Mas, bom, a Liko, mesmo com todas as dicas na cara dela, não consegue nem chegar perto da identidade da Dot. Enfim, os personagens vão se moldando e eu vou gostando do que eu tô vendo. Quero saber a opinião de vocês. Um forte abraço, a gente se vê na semana que vem pra mais uma review da semana. Episódio 5 estrelas, gostei bastante e ele ainda tem um pouquinho mais pra nos contar na semana que vem. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!